Olá, amigos e amigas que acompanham o canal Professor Elvis, Dicas de Português. Hoje, dia 26 de maio de 2022, 20 horas. Novamente, estamos aqui no nosso canal para conversar com escritores e escritoras do nosso Brasil. O nosso Brasil tem uma gama de escritores e escritoras que precisam mostrar o seu trabalho, que gostam de escrever, que são amantes da literatura. E hoje nós estamos recebendo o nosso amigo e também escritor Rodrigo Hunter. Tudo bem, Rodrigo? Fala, professor. Tudo na paz, tudo excelente. Que bom. O Rodrigo aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho com as pessoas que acompanham o nosso canal, que já são inscritas. Lembrando também que essa live depois ficará disponível no canal, poderá ser assistido posteriormente ou poderá também ser compartilhado nos diversos locais, nos diversos meios através do link. Rodrigo, então, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa dessa noite, eu gostaria que você contasse um pouco para as pessoas que acompanham o nosso canal quem é o Rodrigo Hunter, um pouquinho sobre a tua história, sobre a tua trajetória, sobre a tua formação, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Vamos lá, Elvis. De qualquer forma, primeiro agradeço, tá, pelo convite. E foi uma honra conhecer você por uma indicação, né, de um trabalho. Nos indicaram você e eu precisava de uma pessoa de fora para poder ter uma visão crítica sobre o nosso trabalho. E aí, a partir disso daí, nasceu a nossa parceria. Bem, quem é o Rodrigo? O Rodrigo é um baiano, tá? Nascido ali na segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana. A maior cidade do Norte-Nordeste, um trocamento do Norte-Nordeste, todo mundo que venha para aqui para o Norte, vem do Nordeste, vindo do Sul-Sudeste, tem que passar por dentro da nossa cidade. Eu venho de família tradicional na Bahia, onde meus avós, por parte de minha mãe cearense, por parte do meu pai baiano, se encontrou aquela junção com a maioria dos brasileiros, como parte daqui dessa região nordestina. Sou um profissional na área da saúde e segurança, da parte da engenharia, na parte da segurança do trabalho. Passei muitos anos trabalhando dentro da linha de treinamento na área da segurança pública. Apaixonado pelos livros, porque dentro de casa eu tenho uma pessoa que é referência, que é a minha mãe, aonde a minha mãe, se vocês querem chegar hoje dentro da casa dela, certamente ela está com um livro na mão. Meu pai sempre foi um estudioso desde pequeno. Eu sempre vi meu pai com um livro na mão, estudando. Minha mãe é amante da literatura e meu pai é aquele cara dos livros didáticos. Sempre cobrou que os filhos dele pudessem existir, ler, escrever, sempre cobrou a educação aos filhos. Sou pai de dois meninos e uma menina, o Jefferson, o mais velho, João e a Mel. Tá? Então, eu sou um cara, como eu posso dizer, de família, aquele cara centrado de família. Vem mais um herdeiro aí agora, vem um cabra mais bonito aí, um pedaço agora, tá chegando aí mais por esses dias. Então, eu sou um cara bem realizado, né? Eu sou um baiano que gosta de desbravar, sou um cara destemido, que colocar na minha frente, eu sou um cara que gosta de desafios. Esse é o Rodrigo. Tá certo, então, meu amigo. E dentre os diversos livros que você já escreveu, enfim, já tem uma certa experiência aí com a literatura, nós temos um livro em particular que hoje você vai comentar um pouquinho para os nossos espectadores, para as pessoas que nos acompanham, é o livro Atentado ao STF. Já no nome, é um nome que chama bastante a atenção das pessoas, né, Rodrigo? Na realidade, esse livro está pronto desde 2016, cara. Eu não, alguns amigos que tiveram acesso a esse livro, de certa forma, falaram que ele era um livro profético, porque lá em 2016, em toda aquela tomada da saída da presidente Dilma da presidência do Brasil, nós começamos a ver que é o seguinte, última alusão dentro da literatura nacional, que foi voltada para que prestasse atenção no que está acontecendo no cenário político, foi em 2010, com a Tropa de Elite 1 e 2.
E aí todo mundo olharam o policial como uma visão de herói. De lá para cá, a gente ficou que nós não temos literatura no Brasil de ficção policial voltada a esse setor, e as que tem, ninguém comenta. Então, esse livro, ele realmente é um livro de ficção policial, aonde ele trata coisas, como é que eu posso dizer, o que eu falei lá no livro, lá atrás, já aconteceu hoje, espero que tudo não se complete, né? É apenas é um livro de uma temática diferente que eu venho trazendo, já tenho experiência disso, do primeiro livro que eu escrevi na vida, que foi A Ideia de um Assalto, e de lá eu já venho nesse enredo e trabalhando em cima disso daí. Então, eu acho que esse livro ele vai dar muito o que falar ainda, né, aqui para as nossas prateleiras no Brasil, vai dar muito o que falar. Legal, Rodrigo. E até aí, aguçando a curiosidade das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, que estão assistindo a nossa live, atentado ao STF, assim, em poucas palavras, claro, né, as pessoas vão ter a curiosidade para adquirir a obra a hora que ela for lançada, enfim. Você poderia nos resumir o que acontece, qual que é o enredo central dessa história? Claro. Olha, trata-se do seguinte, um complô é organizado nos bastidores da política do Brasil, aonde quem está do lado do presidente da República, eles blindam o presidente das informações que estão tratando com ele, aonde partidos políticos, junto com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o STF, tramam a morte, tá, do presidente da República. Só que para poder chegar, eles não chegam ao presidente, porque o presidente tem mais segurança, e atacam o filho do presidente, levando o filho do presidente à morte quando está saindo de casa. A partir disso daí, políticos, ex-militares, deputados, colocando deputados, senadores e ex-militares se unem para poder, numa conjuntura, trazer umas armas de fora do Brasil que pudesse ter um longo alcance para poder iniciar um ataque terrorista para que a política do Brasil ela mude. E literalmente isso acontece numa caça às bruxas. No Senado, acontece lá no Supremo Tribunal Federal, imediatamente na sequência ataca, tem um atentado ao Senado, ao Tribunal Superior, e na saída termina com um atentado, alguns dias após, ao governo do Estado de São Paulo. Então, é um livro que certamente pode dar um filme aí muito espetacular, viu? Muito espetacular. Legal, meu amigo. Além desse livro, O Atentado ao STF, ali no currículo que você nos enviou, enfim, tem diversas outras obras que também você escreveu, né? Você também fala muito sobre a questão da psicultura, é isso? Isso. Uma das minhas áreas hoje de atuação, especialidade, é a psicultura. Eu sou autor do livro Despesca em 120 Dias, que trata de como qualquer pessoa que iniciar ou quem já tem a sua psicultura, ela pode reduzir o seu tempo de despesca, que hoje está em 6 meses, em 7 meses, até um ano, voltada à tilápia, né? Ou seja, qual for o peixe dele, mas precisamente a tilápia, nós conseguimos, com pequenas técnicas de recirculação, coisa simples e objetiva, fazer com que isso aí você consiga antecipar essa despesca, reduzir o custo e ganhar qualidade de vida. Uma das minhas áreas de atuação foi dentro da psicultura. E é o livro que mais vende, por incrível que pareça, foi o livro que foi publicado em 2018, 2019, e é nosso livro que mais vende hoje no mercado, através de plataformas digitais, né? Não foi um livro publicado fisicamente, foi um e-book, e esse livro é o que mais vende hoje no mercado para a gente. Posso dizer que é o que nos mantém vivo dentro da literatura. Legal. E além desse livro, tanto da psicultura quanto do atentado ao STF, que vai ser lançado aí brevemente, que outros livros você já publicou? Poderia comentar um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando também? Claro, com certeza, Elvis. Elvis, o primeiro livro que eu fiz na vida foi, por curiosidade, eu escrevi um livro, A Ideia de um Assalto, de uma experiência militar, onde eu transformei essa experiência num livro, e esse livro foi escrito lá em 2006, né? Um livro que foi escrito em 2006. Aí eu deixei esse livro guardado, publiquei esse livro em 2010 na plataforma digital também, não tive
nós não tivemos apoio para poder publicar ele físico, e aí foi quando eu vim conhecer o universo do mundo literário, a dificuldade que o pequeno autor individual, né, ele consegue ter. Aí depois eu tive a experiência, algumas experiências na vida, escrevi um livro particular, Dois Patrões, a quem nós servimos dentro da nossa área profissional, a Deus ou ao inimigo, ao Satanás. Eu escrevi esse livro, Dois Patrões, em cima de Deuteronômio 28, tive voltado exclusivamente à área de trabalho, né? E isso traz também a nossa vida pessoal, mas a quem definitivamente nós servimos. Esse livro ele foi publicado também na área, todos os meus livros em si eles foram publicados na área plataformas digitais, tá? No Kindle, na Amazon. Aí eu tive uma experiência longa de vida, conhecendo algumas pessoas, me fiz uma pergunta uma vez, por que é que pessoas natas, líderes natos, não conseguem ser ricos? Por que líder, se hoje o fundamento da riqueza é você ter persuasão, ter liderança, por que tem líderes, pessoas líderes que sentam com o presidente, com empresários de alto escalão, bilionários, mas eles não têm condição de levar o pão para dentro de casa no final do dia? E já tem líderes que têm tudo isso e não conseguem um bom dia do seu filho, da sua esposa dentro de casa. Por que? Aí o tema do livro foi, porque nem todo líder é rico e nem todo rico é líder. Eu escrevi esse livro com bastante ênfase, em 2017 publiquei esse livro. É um livro que foi muito comentado na época, e aí eu me afastei um pouco da literatura, porque eu estava trabalhando em cima do livro, tentando colocar o livro do atentado ao STF, foi da onde me veio também a perspectiva de criar esse livro de liderança. Se a gente tinha tanta liderança, por que a gente não impulsionava esse livro? Então, uma coisa foi puxando a outra. Então, eu tive a oportunidade de escrever esses outros livros, até parar de vez e ver que eu precisava de foco em algumas coisas. Foi aonde veio um outro livro nosso, chamado Foco, literalmente é isso. O que é que nos separa da gente conseguir os nossos objetivos? Por que nós iniciamos algumas coisas e paramos no meio do caminho? O que é que nos impede de conquistar algumas coisas na nossa vida? Pessoas externas? É a nossa vida pessoal? É a nossa vida profissional? O que é que nos muda da razão da conquista, entre a conquista e o tentar? O que é que está nesse meio? Foi onde eu consegui estudar, analisar diversos livros que eu estudei e saí pesquisando. Descobri um item ali no meio, e esse item transformou esse livro, Foco, que foi meu último livro autoral mesmo, que eu parei ali e falei, agora vou guardar isso daqui e vou para dentro do STF, e comecei a distribuir, e estão todos prontos para serem relançados agora com uma nova editora. Legal, muito bem. Rodrigo, então, querendo ou não, você já tem uma ampla experiência aí com a literatura, já tem várias obras publicadas aí nas plataformas, e tem uma pergunta bem interessante, até você já comentou ali no início, que a tua família sempre foi uma família que incentivou muito a leitura, enfim, a tua mãe, mas para iniciar na literatura, para iniciar a escrita de um livro, como que você teve essa influência? Hoje eu vou começar a escrever tal livro. Qual foi a tua influência? Como que você adquiriu o gosto para começar a ser escritor? Um livro que eu li. Um livro de Malbatarran, também um engenheiro brasileiro, escreveu aquele livro fantástico, né? O Homem que Calculava. Sim. Eu tive a oportunidade de ler esse livro. E o enredo desse livro me surpreendeu na época. E todo nerd, eu vou usar esse termo, tá? Todo nerd na escola sonha muito. Todo nerd na escola sonha muito. Ele sonha em escrever, ele sonha em ler, ele sonha em cantar, ele sonha em ter... Sonha demais. E, por incrível que pareça, 99% das chances de sucesso na vida são dos nerds. Porque sempre aquele que está envolvido com as pessoas, ele na escola ele é badalado, mas o nerd em si, ele está focado ali, ele é o mais rejeitado, ele é o mais... ele nunca tem aquela... A não ser com quem quer estudar, ele tem sim uma atração, quem quer ser ajudado, ali ele tem atração. E eu tive a oportunidade lá acho que se eu não estiver enganado, com 8 anos de idade, na minha escola, na escola do SIM, Centro de Integração do Imigrante, na cidade de Feira de Santana. Hoje já é uma faculdade, não é mais uma escola pública.
e estava esse livro lá, O Homem que Calculava. Muitos anos depois, meu pai tinha esse livro, comprou esse livro e deixou na cabeceira dele. Meu pai é fanático por matemática, e meu pai começou a ler esse livro, e eu estava sempre de olho, porque que meu pai nunca deixava ninguém ler aquele livro. E aí um Aham. dia eu fui entender o porquê aquele livro, ele me surpreendeu, eu falei, por que não escrever um livro também? Então, eu sempre sonhei em escrever um livro, publicar um livro e um dia dar um autógrafo em uma sessão de autógrafo dos meus livros. Para isso, eu tinha que começar. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você transmitir isso na escrita. Você colocar isso dentro de um enredo que isso possa fazer fundamento. Foi através desse livro, foi um livro que eu li, e a partir desse livro eu consegui chegar aonde eu cheguei, com livros publicados, com livro lidos já, tá? Nosso livro, você entendeu, o meu livro hoje Despesca em 120 dias, é vendido tanto no Brasil quanto na África. A África consome mais o meu livro do que aqui mesmo no Brasil. Eu tenho, por média, Interessante. mensais 100 livros vendidos na África, enquanto eu tenho em torno de 30 a 20 livros vendidos aqui no Brasil. Isso é mensal, né? Isso é um Uhum. paralelo mensal. Então, o que me fez trazer isso foi uma leitura de um livro, a paixão pela leitura e o conhecimento. Eu queria saber também, né, Elvis, como é que é escrever um livro? Como é que um cara transcende? Eu tinha comentado contigo anteriormente. Hoje eu sou Sim. fã de um amigo pessoal, que é o Eduardo Spohr, que escreveu A Batalha do Apocalipse. Aquele livro é emblemático, como eu falo, depois da Bíblia, aquele é meu livro de cabeceira de cama. Né? Então, aquele livro traz... o cara que teve a personalidade de escrever um livro daquele, ele escreve qualquer coisa na vida. Então, eu tive referências até chegar onde eu cheguei hoje. Muito bem. E além desses livros escritos, Rodrigo, aí para frente, a hora que lançar o livro Atentado ao STF, já tem ideia de escrever novas obras sobre novos Já, assuntos? já, meu irmão, já estou trabalhando. A pedidos, eu já estou trabalhando. Estou trabalhando numa série. Me pediram, a editora me pediu uma série de livros, tinha até 30 páginas, para que eu pudesse Uhum. publicar um enredo de justamente essa área de ficção policial, sempre focando o Brasil, sempre focando o Brasil. Tirar a ideia dos livros que nós temos de ficção policial no Brasil, mas é um americanizado, e trazer a nossa cultura nacional para trazer aqui para o Brasil a visão real do Brasil. E eu viajei esse Brasil inteiro, e já entrei em favelas, já saí de favela, já fui em bairro nobre, já andei do Rio Grande do Sul, da sua casa, daí do Sul até o extremo norte, lá na cabeça do cachorro, São Gabriel da Cachoeira, no Rio Grande, lá em Manaus, a gente já rodou esse Brasil inteiro aí. E aí, tendo esse conhecimento um pouco da nossa área de terras no Brasil, me proporcionou a poder escrever e ter possibilidade de ter algumas ideias do que escrever. E eu já estou no segundo capítulo de 10 capítulos, e esses capítulos vão ser lançados diferentes, cada sessão um livro diferente. Eu acredito que nós vamos voltar àquelas velhas histórias em quadrinhos que nós íamos na banca, poder Aham. comprar baratinho um livro curto, né, que era 20, 25 páginas que a Sim. gente tinha nesses quadrinhos, hoje em dia se perdeu essa garantia. Então, nós estou com essa obra em andamento, é uma série de obras, são 10 títulos, 10 títulos voltados à área de ficção policial, que também vai dar o que falar. Legal. Atualmente, então, você atua como escritor, Uhum. certo, Rodrigo? Atua ali na questão da psicultura, é isso? Isso. Hoje eu sou um empresário no ramo hoteleiro, tá? Uhum. Não dá para viver ainda da literatura, não dá para viver ainda dos livros, porque o meu projeto, que é esse projeto agora, eu consegui com que uma editora comprasse o livro, a Uhum. editora pudesse ter, acho que eu fui um dos poucos escritores que foi receber uma proposta de aquisição do livro sem você investir dinheiro. Eu estou investindo dinheiro afora do escopo para poder preparar, né, o esboço do livro, eu já entreguei ele pronto. Então, dentro do ramo hoteleiro, eu tenho uma pousada, e de cima dessa linha, eu tenho hoje projeto da piscicultura, que eu rodo o Brasil inteiro trabalhando em cima disso, tá? Às vezes, agora, por conta da pandemia, nós tivemos muito problema referente a isso,
Mas a partir agora desse segundo semestre, as coisas vão voltar ao normal e a gente vai continuar dando trabalho, porque a gente sabe que é um ramo que está crescendo muito no Brasil e precisa de profissionais que conheçam o mercado, que trabalhem dentro da área. Uhum. Então, você até tinha comentado lá no começo da live, até para as pessoas te conhecerem melhor, você trabalhou e atuou com a questão da segurança pública, é isso? Isso, Treinamento? isso mesmo. Eu passei muitos anos da minha vida como instrutor de armamento e tiro, passei muitos anos formando vigilantes na Bahia, rodei esse Brasil inteiro dando instrução de armas, fazendo instrução de defesa pessoal, não é, com forças municipais, polícia civil, dentro de academias, e como o mercado, ele foi, como é que eu posso dizer, foi me desestimulando, eu deixei a força de lado e fui trabalhar exclusivamente como empresário. Menos dor de cabeça, né? Menos Uhum. risco, menos envolvimento, até porque a segurança no Brasil, as pessoas precisam valorizar um pouco mais a segurança pública no Brasil. Foi a partir daí que eu vi que não adiantava estar muito nessa linha, e meu foco sempre foi essa área educacional, né? Eu sou professor de formação, então minha área sempre foi educacional. Então, você não poderia formar um profissional que pudesse estar dentro da segurança pública com uma mentalidade diferente. Eu fui para a sala de aula, ensinei, lecionei escolas, lecionei faculdades. Eu saí desse meio, fui para empresas, o ramo particular, e saí desse ramo e vim para o lado empresarial. Fui abrir negócio, posto de gasolina, foi hotel, foi material de construção, e a gente vai tentando, foi uma empresa no ramo da manutenção naval, né, que fechei Uhum. em 2016. Então, muitos mercados que nós tínhamos nesse aí, eu optei em recuar, vim para a área de hotelaria, porque nos dá mais tranquilidade e também eu tenho mais tempo para trabalhar em cima dos meus projetos editoriais. Entendi. Uhum. Rodrigo, como escritor, qual que é a tua visão hoje no Brasil? Os escritores estão tendo um espaço adequado para trabalhar os seus livros, para vender as suas obras? Qual que é a tua visão? Há um incentivo para as pessoas que querem entrar nesse ramo? Elvis, essa é uma das perguntas mais problemáticas e polêmicas que tem hoje. E eu vou ser bastante sincero com você. Hoje nós temos excelentes obras aqui, mas virou um Uhum. mercado, virou uma coisa comercial. Uma coisa é você subir um livro numa plataforma, outra coisa é esse livro ter a expectativa que nós esperamos dele. Eu conheço escritores aí espetaculares, mas não vão para lugar nenhum. E assim, qual é o meu ponto de vista referente a isso? As pessoas estão achando que publicar um livro é apenas escrevê-lo e colocá-lo ali. A mídia Exatamente. social veio, a mídia social chegou e trouxe, junto com a possibilidade de você ser um sucesso, ela trouxe 99% de você ser um fracasso. Porque está criando ilusões em cima de excelentes escritores, excelentes obras, que ela vai ficar perdida. Tudo por conta dessa questão da aplicação do livro, ele digital. Pra você ter uma ideia, quando eu escrevi alguns dos meus livros, o meu livro, eu tive prazer de pegar esses livros, o manuscrito deles, imprimir esses livros e mandar para a editora, impresso. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas e por que você não enviou esses livros via e-mail? Aí eu falo, porque as editoras gostam do manuscrito em cima da mesa. Exatamente. Os profissionais, hoje, que estão tentando entrar nesse ramo, os excelentes escritores, olha, veja coisa interessante, excelentes escritores estão sendo levados a um caminho sem volta na área da editoria, da escrita, da literatura. O problema hoje nosso é que nós estamos confiando tanto na rede social que está esquecendo de bater na porta, de incentivar o seu público com a visão do seu projeto, focar naquele ali e tem o fundamental, Elvis, ninguém quer levar mais um tapa na cara para conquistar. Hoje, qualquer pessoa consegue 500, 600 reais, um cartão de crédito, faz uma divulgação do seu livro na rede social, vende, faz aquela impulsionamento, né, lá, e Uhum. quando ele não tem um resultado, Elvis, nós temos uma série de problemas, que as pessoas não estão mais
Não é como o escritor de antigamente, que ele sofria para escrever. Uma frase que me marcou muito na minha vida foi quando perguntaram para Djavan por que é que você não escreve mais, não compõe mais. Aí ele falou, porque hoje, quando eu vou compor, eu tenho febre. Eu não consigo. Djavan, né? Palavras do próprio Djavan. Aí eu falo Sim. hoje, quando eu vou compor, hoje em dia, que é escrever um livro, que o livro nada mais é do que uma composição de um artista também, quando eu vou escrever um livro, eu preciso estar focado naquilo ali. E hoje nós temos tantas coisas, meu irmão, que tira você do foco. O principal dele é a briga do dia a dia para você ser um sucesso, a briga do dia a dia para você manter sua família ser um sucesso. Todo mundo cobra de você sucesso. Quando você tenta ser um sucesso, o mundo inteiro faz você desistir de ser um sucesso. Todo mundo, dentro de casa, fora de casa, mas o principal disso ainda é dentro de casa. Que raríssimas pessoas apoiam esses escritores para ele poder chegar lá. Raríssimos. Dentro de uma família é uma pessoa. Porque vida de escritor hoje em dia é como se fosse taxado como uma vida de vagabundo. Posso usar esse termo porque já me falaram isso. Tive há poucos dias numa livraria que eu estou organizando o lançamento do livro. Uma senhora falou, mas ser escritor é coisa de vagabundo, ele não faz mais nada. Não sabe as noites que nós passamos sem dormir. Então, hoje, o escritor ele sofre com a dificuldade de ele compreender o que é ser um escritor de verdade, como ele conseguir chegar lá, como ele pode traçar o caminho esperando o não. Mas quando esse não chega, hoje aí ele esqueceu de preparar o seu emocional para que ele possa crescer. Esse é o grande problema. Nós somos frustrados por nós mesmos, porque qualquer palavra de hoje em dia desmotiva um escritor. Essa é a maior dificuldade que o escritor tem hoje em dia. Acreditar no digital sem ir para o prático. Exatamente. Belíssimas palavras do nosso amigo, escritor e professor também, Rodrigo Hunter. Hoje nós estamos entrevistando o Rodrigo Hunter, escritor do livro Atentado ao STF e também várias outras obras. Lembrando aos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando que essa live fica disponível no canal do YouTube, pode ser assistida depois, pode ser compartilhada com os amigos nas redes sociais. E nós estamos nos encaminhando, Rodrigo, agora para a finalização da nossa conversa, quase chegando em 30 minutos, falta um minutinho aí para 30, quase. Rodrigo, para finalizar a nossa live, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de te conhecer, de conhecer o teu livro, de conhecer a tua trajetória de vida. E os microfones agora ficam abertos para você, quanto escritor brasileiro, passar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra, tá? Acredite que é a primeira entrevista que eu cedo, há muito tempo atrás, eu era o cara de holofote, mas hoje é a primeira entrevista que eu cedo voltada ao livro. Tá? E o que eu tenho para falar com o pessoal é o seguinte: dói. Nada vem fácil. Nada vem fácil. E quem quer conquistar alguma coisa ou ter alguma coisa, tem que ter uma coisa tem que ter uma coisa em mente. Você tem que aprender a chorar calado e não demonstrar sua fraqueza para ninguém. Para que sucesso não é ser sucesso para outras pessoas. Seja qual for, você que vai estar nos assistindo agora, futuro escritor, profissional, seja de qualquer área. Você tem que ser um sucesso para você. Esqueça as pessoas que estão do seu lado. Se você não for um sucesso, sua filha não vai usufruir, sua mãe não vai usufruir, seu pai não vai usufruir, seus amigos não vão usufruir de um sucesso. É você que tem que se tornar um sucesso. Você tem que se preparar para ser um sucesso. Se para isso você tem que dormir na rua, passar fome, passar frio, ser despejado, passar todo tipo de situação, mas aguenta firme, porque aquele que acredita e tenta, um dia consegue. Então, eu falo para todo mundo que precisa insistir nos seus sonhos e transformar os sonhos em meta. Não adianta só, Elvis, a gente ter sonhos. A gente tem que transformar esses sonhos em meta e correr atrás para conquistar. E agradecer aos meus amigos que vão estar assistindo essa live depois, vão estar
aí comigo, minha filha, ela tá online conosco, aí tá o Leandro, tá uma prima nossa, Márcia, o Dácio falou que ia estar aqui presente, ele está colado com a gente aí também, e para mim é uma honra, meu irmão, as portas estão abertas para você aqui em nossa pousada, um dia que puder vir aqui no Nordeste, venha para poder tomar o sol, tomara que esse sol vá embora, porque aí tá frio, aqui só chove, né? Então, para Aqui a está gente é muito uma frio. honra, é período de frio, eu ia estar aí agora em Santa Catarina, mas eu adiei essa minha ida por conta do trabalho, e por causa do frio também, fugi do frio daí, né? E eu agradeço, meu irmão, agradeço, e precisar da gente, eu estou inteira à disposição, eu tenho certeza absoluta que essa nossa criança está a chegar em breve às bancas e às revistas e às livrarias para a gente poder trabalhar um pouco mais. Isso aí. Eu que agradeço novamente ao nosso amigo escritor Rodrigo Hunter. Foi um prazer entrevistá-lo, um prazer conversar com todo mundo que está aqui no nosso canal. E compartilhem, assistam essa live quantas vezes for necessário. Rodrigo, boa noite, um grande abraço Boa e noite. vamos continuando as nossas conversas lá pelo WhatsApp. Beleza? Valeu, meu filho, um Abraço. abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.